Lembrando que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro. Tá a fim de comprar uma camisa nova, um tênis novo, um boné, uma sunga? Uma sunguinha pra dar o tibum na piscina? Na Centauro você encontra tudo isso. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não perca mais tempo, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10, valeu? Agora, bora aí pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Que é muito importante. Basicamente, a gente vai dar uma passada na rodada de ontem da Summer League. Summer League que vai entrar agora na sua fase final, né? Amanhã a gente vai ter as semifinais. E se não me engano, a final é domingo. Se não me engano, a final é domingo. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é. Eu posso conferir aqui, né? Pera aí. Calma aí, né? Pera aí. Tá. Pera aí. Beleza, sim. A final é no domingo. Final domingo, 10 horas da noite, né? Dia 19. Então, Summer League já tá chegando à sua reta final. Foi uma boa Summer League, né, cara? Gostei bastante dessa edição. Eu cheguei a comentar com vocês, né, que em termos de nível técnico, como diria Charles Albert, eu acho que essa foi a Summer League de maior nível técnico dos últimos anos, cara. Foi uma Summer League com muito jogo bom, com muitas atuações individuais muito boas. A maioria dos calouros entregou performances excelentes. Excelentes não, mas entregou performances muito boas. A gente teve Caleb Wilson jogando pra caralho, Ken Boozer jogando muito bem, inclusive os dois ontem fizeram mais um ótimo jogo. Darren Peterson teve excelentes atuações, acho que ele teve só um jogo ruim, que foi esse último que ele jogou. Enfim, o Dibanza também nos jogos que ele jogou ele foi absurdo, então foi uma Summer League muito boa, cara. Tivemos alguns destaques que ninguém estava esperando, né? Por exemplo, o Malik Thomas, do Cavaliers, escolha de segundo round, foi um dos melhores jogadores dessa edição. Então eu gostei, cara. Gostei muito dessa Summer League. Ó, vamos começar falando sobre mais uma derrota do Tandão. Tandão que foi o grande saco de pancadas dessa Summer League, né? Perdeu os 4 jogos em Vegas, né? Uma performance realmente vergonhosa do Thunder, né? Ontem perdeu para Dallas por 97-87. O nosso querido Sérgio de la Reya foi o grande destaque de Dallas, com 14 assistências, né? Uma capacidade absurda de criação. Marcou apenas 2 pontos, mas o que ele gerou de pontos por meio das assistências foi brincadeira, cara. Ainda pegou 9 rebotes. Eu gostei bastante do jogo do De La Reya, que começou a Summer League meio mal, mas nos últimos jogos ele mostrou coisas boas, né? Então ele fecha bem essa Summer League. O Dallas termina com, né, vence o seu segundo jogo na edição. Hoje a gente ainda tem rodada, tá? A gente ainda tem rodada nessa sexta-feira, mas os semifinalistas já estão definidos de qualquer forma. Enfim, Dallas vence o segundo jogo, com o De La Reya se destacando. Pelo lado do Thunder, vale falar sobre o Bernheiser, né, o piu-piu maluco Bernheiser. Fez seu melhor jogo na Summer League, 21 pontos e 12 rebotes para ele, que talvez tenha uma minutagem um pouquinho maior nessa temporada. Não acho que ele vai ter tanto espaço assim, porque a concorrência no elenco do Thunder é bem complicada, né? Mas em um time que vem sofrendo tanto com lesões nos últimos anos, pode ser que o Bernheiser acabe tendo mais oportunidades do que ele teve, do que ele não teve, melhor dizendo, na última temporada. Aí a gente teve Houston vencendo seu terceiro jogo, venceu o Nets por 100-83, o Nets que vinha entregando bons jogos, né? Ontem não foi tanto, né? Ontem foi uma atuação abaixo de Brooklyn. O Houston dominou de ponta a ponta. O único que se salvou no Brooklyn ontem foi o Egor Deming, que veio para 21 pontos, mais um bom jogo do Egor Deming, que fez uma Summer League muito boa, mostrando muita evolução, né, tanto na parte física como na parte técnica também, né, uma Summer League bem boa do Egor Deming. O Michael Brown Jr., que vinha fazendo uma Summer League muito boa, ontem fez um jogo muito ruim, né, eu acho que dá até para dizer que foi o pior jogo dele na Summer League. Drake Powell foi uma coisa pavorosa, a Summer League do Drake Powell foi horrível. Eu acho que se somar todos os jogos do Drake Powell na Summer League, ele deve ter acertado uns 2 arremessos. Impressionante o quão ruim foi o Drake Powell.
bizarro, né? E ontem não foi diferente, ele foi muito mal. E em contrapartida, Houston fez um bom jogo. O Bruce Thornton, que é o melhor jogador desse time de Houston da Summer League, fez mais um ótimo jogo, 23 pontos, 4 rebotes para ele. Né? Uma Summer League muito boa do Thornton. E mais uma vitória aí do Houston. Aí o Lakers, de Cameron Carr, bateu o Chicago Bulls de Caleb Wilson por 105-82. O Caleb Wilson jogou ontem ainda, eu achei que ele não ia mais jogar. Foi para jogo, de novo jogou muito bem, foram 21 pontos e 8 rebotes para o Caleb Wilson, que teve uma visita ilustre, né? Simplesmente Kevin Garnett foi assistir o Caleb Wilson que muita gente compara ele com o Kevin Garnett, né? Existe essa comparação. O Garnett foi lá ver o seu regen de perto e viu mais uma boa atuação. Inclusive o Garnett apelidou o Caleb Wilson de Little Ticket, né? Porque o Garnett é o Big Ticket, né? O bilhetão, e ele apelidou o Caleb Wilson de Little Ticket, né? Dando aí uma baita moral pro moleque, que jogou muito bem, mas não foi o suficiente para evitar a derrota pro Lakers, que fecha, né, essa primeira fase da Summer League invicto. 4 vitórias em 4 jogos. Cameron Carr, de novo, foi o destaque, 14 pontos para ele. Chris Mannion também fez um ótimo jogo, 16 pontos pro Mannion. E o Lakers avança para a semifinal sem perder nenhum jogo. Aí a gente teve um jogo terrível entre Warriors e Knicks. Jogo bem feio mesmo, assim, um jogo horroroso. Acabou que o Warriors foi menos horroroso do que o Knicks e venceu por 87-77. Até o Landenborg, que vinha sendo um dos caras mais sólidos dessa Summer League, ontem jogou muito mal, cara. Acertou um arremesso em 27 minutos. Jogo terrível do vovô Landenborg, mas o Warriors conseguiu vencer apesar disso. 3 vitórias em 4 jogos para o Golden State. Quem também terminou com 3 vitórias em 4 jogos foi o Grizzlies, que enfrentando o Atlanta Hawks, deu um baile, sapecou 96-64 para cima do Hawks. No primeiro quarto desse jogo, gente, o Grizzlies meteu 32-2, tá? 32-2 no primeiro quarto. Uma coisa absurda que o Grizzlies fez. O Ken Boozer encerrou a sua participação na Summer League com uma atuação de 24 pontos e 7 rebotes. Mais um jogo excelente do Ken Boozer, que terminou com 20 pontos, 7 rebotes e 3 assistências de média, chutando para 52% no geral e 38% para 3. Uma Summer League de alto nível do Ken Boozer. Acho que não teve nenhum jogo ruim o Ken Boozer. Todos os jogos dele foram no mínimo bons, né? Summer League excelente do Ken Boozer, que é o novo dono desse Memphis Grizzlies, é o novo rosto desse Memphis Grizzlies. E é um baita rosto, né? Além dele ser um cara muito bonito, que tem que ser elogiado também. Ken Boozer é um cara bonito. É um jogador muito bom, né? Um cara que não é, na minha opinião, tão craque como o Peterson e DeBanza são, mas é um jogador de grande nível, né? Com potencial interessante. Eu admito que eu não tinha a visão do Ken Boozer se tornando um puta de um franchise player na NBA e tal. Mas nas últimas semanas eu mudei um pouquinho minha visão, cara. Não sei se foi por influência da Summer League, com certeza teve um pouco. Mas eu comecei a enxergar o Ken Boozer de uma forma diferente. Ele subiu no meu conceito. Cara. Hoje eu já consigo ver mais ele virando franchise player, sabe? Porque ele realmente mostrou um jogo absurdamente maduro, né, cara? Não que ele já não tivesse mostrado isso em Duke, ele mostrou, mas... Sabe, principalmente os confrontos contra o Adaimara e o Darren Peterson e o Caleb Wilson me deram essa sensação, mano, de que ele tá muito pronto, bicho. Muito pronto. Então, ele subiu no meu conceito, cara. Memphis tem em mãos aí um jogador realmente especial, cara. Muito especial. Jogadorzaço. Jogou muito bem ontem e garantiu mais uma vitória pro Memphis. E aí, nos últimos 2 jogos, a gente teve o Raptors vencendo o Miami Heat por 99-90. O Heat até começou bem o jogo, mas ali no segundo quarto, o Raptors tomou conta, né? Venceu a parcial por 38-24. E no quarto período, conseguiu segurar a reação do Heat e saiu com a sua terceira vitória em 4 jogos. Allen Graves, que fez uma Summer League de excelência,
entregou mais um ótimo jogo, 23 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola e 2 tocos pro Allen Graves, que tem como característica preencher todas as stats do box score. Ele é esse cara completo. E ontem, mais um jogo muito bom. Pelo lado do Heat, vale o destaque pro Jahmir Young, que meteu 30 pontos, pegou 12 rebotes. Um jogo muito bom. 5 bolas de 3 pro Jahmir Young, mas acabou não sendo o suficiente para evitar a terceira derrota do Heat na competição. E no último jogo da noite, o Portland Trail Blazers venceu o Denver Nuggets. O jogo foi bom, pegadinho. E no fim, o Blazers de Hansen Young venceu por 108-101. Hansen Young, destaque aí com 13 pontos, 5 rebotes, 3 assistências e 4 tocos, né? O Jokic chinês entregando mais uma boa Summer League. Ele já havia feito uma boa Summer League temporada passada. E nessa, de novo, cara, entregando boas atuações, bons jogos. Tomara, cara, tomara que a gente consiga ver mais dele nessa temporada. O foda é que a concorrência nesse garrafão do Blazers é cruel, né, cara? Você tem Donovan Clingan, você tem Robert Williams, que renovou. É cruel, cara. É cruel, mas tomara que a gente consiga ver mais do Hansen Young nessa temporada. Eu critiquei muito a escolha dele, né? Temporada passada, eu acho que o Blazers... E sigo achando que o Blazers selecionou ele muito cedo. Mas apesar disso, eu quero ver esse cara dando certo, mano. Porque ele tem uma característica de jogo muito diferente, né, cara? É um pivô muito inteligente, ótimo passador. E é carismático pra caralho. Ele é muito carismático. Então, apesar das minhas críticas à escolha dele, eu torço pra que ele dê certo, cara. Tomara que nessa temporada a gente veja mais do Chinese Jokic. Vai ser muito maneiro, né? Então, sobre Summer League, é isso. Hoje a gente vai ter mais uma rodada. Muitos times só vão cumprir tabela. Na verdade, a maioria só vai cumprir tabela. Quem tá classificado mesmo são esses 4, né? São esses 4 aqui, ó, que vão jogar no sábado. Que é Lakers e Warriors. A gente vai ter Cameron Carr contra Landenborg numa das semifinais. Isso se os dois jogarem. E do outro lado, Grizzlies contra Houston. Cameron Boozer, perdão, não deve jogar. Então o jogo já não vai ter tanto brilho. Mas vai ser um jogo legal, né? O Grizzlies, mesmo sem o Cam Boozer, tem um time legalzinho. Vamos ver. E aí, no domingo, a gente vai ter a decisão aí da Summer League. Vamos ver quem serão os finalistas. Meu palpite, se todo mundo jogasse, se todos os rookies jogassem, eu iria de... Cara, eu iria de Warriors e Grizzlies. Eu iria de Landenborg contra Cameron Carr, contra Cameron Boozer. Mas como eu acho que nenhum dos novatos vão jogar, talvez o Cameron Carr jogue. Aí é difícil palpitar. Aí eu deixo para os deuses do basquete decidirem. Não vou me arriscar, não. Se eu tivesse a confirmação de que todos os rookies jogassem, eu iria nesse palpite de Grizzlies contra Warriors. Mas como eu não tenho essa informação, vou ficar no famoso em cima do muro, né?